verso 11, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava e alava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Amém? Olha só, eu quis separar esse texto, porque eu acredito que todos nós, e talvez seja a primeira vez, que acompanhamos essa questão da eleição nos Estados Unidos, na América. Acho que todos nós, pelo que nós ouvíamos, ficamos surpresos com a eleição do Trump. Ficamos surpresos por quê? Porque os jornais americanos, as TVs americanas, até mesmo deputados republicanos do mesmo partido do Trump, queriam a Hillary, porque achavam que o Trump é muito fora do equilíbrio. Mas a Bíblia fala, e ela é clara para nós, que nada acontece na nossa vida, até um fio do nosso cabelo cair, se Deus não estiver, não no comando, mas no saber de tudo, de todas as coisas, dos seus planos. E aí quando eu paro para pensar e analisar, eu, sinceramente, amados, tive um pouco de insônia essa madrugada, tenho tido esses dias, e eu fico acordado e eu fico olhando várias situações. Eu já falei para vocês que às vezes eu assisto os canais católicos, às vezes eu assisto as aberrações da plenitude e por aí vai, tanto faz. Eu gosto de ver o que está acontecendo no mundo, mas essa madrugada em específico, quando eu pus na Globo News, lá por volta das 2 da manhã, eu vi que o Trump estava na frente na eleição. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Todas as pesquisas dos Estados Unidos disseram que a Hillary estava na frente, mas ele estava já bem na frente dela. E todo mundo já falando, olha, ele é o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí todo mundo perplexo, todos os canais falando, a CNN, aí eu pus na CNN, estava lá falando, a perplexidade de que o Trump está ganhando. Mas pastor, o que tem a ver a besta que subiu da terra com o Trump? Ele é a besta? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que quando nós olhamos um pouquinho para a Bíblia e tentamos entender algumas situações, nós vamos ver que nesse capítulo, no capítulo 13, fala sobre a besta que subiu ao mar e a besta que subiu à terra. A besta que subiu ao mar, se nós que já estamos estudando e vamos entender um pouquinho sobre isso, talvez no ano que vem, quando nós estivermos estudando sobre o Apocalipse, os reformadores, os primeiros reformadores, Lutero e Calvino, consideram, e muitos estudiosos consideram, que a besta que subiu ao mar, ela já existiu, que era o Império Romano na fase papal. O que é a fase papal? Eu não sei se vocês sabem, mas o Império Romano constituiu a Igreja Católica. Constantino fez isso, por quê? Porque o cristianismo estava crescendo tanto, e estava tomando tanta situação dentro do Império, que ele determinou que ela seria a religião oficial do Império.
E instituiu sim a Igreja Católica e um Papa para essa igreja, um líder para essa igreja. Os reformadores Lutero e Calvino então consideraram, lendo o texto, que a fase papal do Império Romano é a besta que subiu no mar. Por quê? Porque se nós olharmos o texto aqui do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver várias situações que se envolvem com a atitude do Império Romano. Muitos estudiosos falam isso. Não estou aqui afirmando, nem quero. Porém, tem pauta. E outros estudiosos, um pouco mais para frente, já lá por 1850, 1900, já beirando 1900, dizem que a besta que subiu da terra é os Estados Unidos. Já na fase protestante. E por que fase protestante? Porque, não sei se vocês sabem, que a colonização dos Estados Unidos foi feita pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. E vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, que foi enviado para a América os piores da Inglaterra. Foram enviados ladrões, foram enviados pessoas que eram mal vistas, a ralé, se assim a gente pode dizer. Só que os Estados Unidos foi pegando forma, e aí então os ingleses começaram a mandar outros tipos de pessoas para que a colonização ficasse melhor. E aí a situação foi mudando, foi se modificando com o tempo, e os Estados Unidos foi se tornando uma grande nação. Nessa fase de 1800, os Estados Unidos ele era puramente agrícola. Apenas 10%, de 10 a 15% da população americana morava em cidades. O restante, todo mundo morava no campo. Por isso que os Estados Unidos tinha muito escravo. E trazia muito escravo. Importava muito escravo. Por quê? Porque necessitava para trabalhar. E a Guerra Civil Americana, que é tão famosa, que é tão relatada nos filmes, um dos grandes motivos é que existia a guerra para que pudesse unificar todas as posições e abolir a escravatura, uma das coisas. Mas pastor, o que tem a ver com tudo isso? O que tem a ver Trump com tudo isso? Vamos pensar, amados. Como Deus, em sua infinita sabedoria, está preparando a volta do seu Filho amado para arrebatar a sua igreja. Eu já sei que nós temos o espírito do anticristo reinando já no nosso mundo. Ele está por aí já, está sendo trabalhado. Eu tenho plena convicção que essa permissão de Deus para Trump ganhar é sem dúvida nenhuma uma grande preparação de tudo aquilo que nós vamos viver no fim dos tempos. Pastor, mas o Trump vai ser usado? Olha que interessante. E aonde está a ligação disso? A besta que subiu no mar, que é o Império Romano, então hoje é estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa, que tinha a intenção e teve sempre a intenção de que o Trump ganhasse. Porque o Trump, ele é presbiteriano, para quem não sabe, ele é da Igreja Presbiteriana, quase tinha um pezinho na Batista, não tem problema, os batistões não ficarem bravos. E ele tem uma retórica de que ele é contra casamento homossexual, ele é contra o aborto, ele é duro, e ele é completamente conservador, mesmo sendo um cara que já casou 2 vezes e trata as mulheres como ele trata, como se fossem objetos, produtos, seja lá como for. E ele se aproxima demasiadamente aquilo que a Igreja Católica quer, principalmente para os Estados Unidos, porque eu não sei se vocês sabem, metade da população americana é o quê? Protestante. Metade. 25%, 1/4 apenas, é que professa a fé de forma católica. E essa aproximação dos dois não é à toa. Por quê? Se nós acreditarmos então que a besta que subiu no mar é o Império Romano, na sua derivação papal, e os Estados Unidos é na derivação da terra,
nós estamos começando a ter a confluência. Mas o mais importante de tudo isso, e aí vou entrar na mensagem, fiz só uma pequena explicação para vocês entenderem uma suposição de estudiosos, mas que tem muito a ver. O Trump, durante toda a sua eleição, eu não sei se vocês perceberam, ele falou muito sobre questões do mundo. Muitos disseram que ele era alinhado ao Putin da Rússia, muitos falaram que ele vai destruir o Estado Islâmico, que ele vai construir um muro separando os Estados Unidos do México. E muito ledo engano, talvez vocês não saibam, mas Hillary Clinton, há alguns anos atrás, aprovou no Senado americano uma proposição para ter um muro dos Estados Unidos com o México. É uma bela hipocrisia o que ela falava dele. Porque tem lugares que vão precisar mesmo de muro, porque atravessam os coiotes levando pessoas para morar ilegalmente nos Estados Unidos, mas também, e principalmente o muro, é para não entrada das drogas. Essa é uma das grandes intenções. E aí, a gente olha para uma questão primordial que o Trump tem, e que ele é apoiado por judeus americanos. Quase toda a população judia americana, que são os judeus mais ricos do planeta, e que até hoje investem em Israel, tem como Trump o bastião para voltar a ter os Estados Unidos como o maior e fiel escudeiro de Israel, para trazer paz ao Oriente Médio e estabelecer Israel novamente como um ponteiro daquela região. Paramos por aí um pouquinho. A Bíblia diz que Israel é o nosso reloginho, é onde nós vemos o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que quando houver rumores de paz em Israel, é assim que está sendo preparada a volta do Senhor Jesus Cristo. Qual é a maior potência econômica e bélica do planeta? Os Estados Unidos da América. Eles gastam algo em torno de 2 bilhões de dólares só em armamentos. Ano! E o Trump já, na primeira fala dele hoje, falou o seguinte: vou aumentar em, deixa eu lembrar agora, mas eu sei que é milhares de aviões, centenas de novos navios, vai aumentar a quantidade do exército e vai espalhar novamente o exército americano pelo mundo. Principalmente aonde? No Oriente Médio. Por quê? Porque ele vai apoiar Israel. E aí a gente para e fala assim: puxa, acho que todos nós nessa questão da sociedade, da imprensa, dizer assim: olha, vamos apoiar Hillary, ninguém prestou atenção que talvez Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque já está na hora da preparação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa posição como cristão então nessa terra? Primeiro, continuar orando pelos nossos governantes, orando pelos Estados Unidos, orando pelo mundo, orando pelos missionários, orando para que haja salvação, orando para que nós possamos estar mais próximos do Senhor. Por quê? Porque realmente a volta do Senhor Jesus está próxima. Amados, se fosse no Brasil, como já aconteceu, nós elegemos um homem com 9 dedos, que parecia que tinha uns 12, de tanta facilidade de arrumar, de ter tanta facilidade de arrumar tentáculos em lugares absurdamente longos, que a nossa sociedade está falida, a gente já sabe. E aí quando a gente olha para uma nação que nem os Estados Unidos, amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É uma nação que tem hoje, num PIB do Brasil, é 2 trilhões de dólares, 6 trilhões de reais, quase isso. O PIB dos Estados Unidos é 15 trilhões de dólares. É uma coisa assim que a gente não tem ideia, o que eles provocam e o que eles podem fazer. A caneta desse homem é pesada, o dedo dele então é mais ainda. Se ele quiser apertar um botãozinho lá, eu vou explodir a moca. Ele explode a moca a hora que ele quiser.
do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele tem essa autoridade hoje, está investido a partir de janeiro de 2017, ele vai sentar no salão oval da Casa Branca e vai começar a praticar talvez o plano mais audacioso da terra, que é o plano de Deus para as nossas vidas, aonde nós vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. E a gente não está prestando atenção nisso, nós não estamos prestando atenção no que Deus está trabalhando no nosso meio. Deus está trazendo para nós um tempo de santidade, Deus está trazendo para nós um tempo de perplexidade, porque, amados, só quando nós estamos perplexos é que nós nos aproximamos de Deus. Estou mentindo? Olha o Brasil. Descobriram aí que 975 mil pessoas estavam recebendo Bolsa Família. 975 mil pessoas estavam recebendo Bolsa Família sem ter necessidade de receber a Bolsa Família. Para um pouquinho para pensar comigo, amados, como nós estamos podres. O mundo está podre. Quantos de vocês não conhecem pessoas que estão precisando de ajuda? Isso é um monte. Está na mão de 975 mil pessoas uma Bolsa Família que não tem necessidade de estar. Porque o mundo está podre. O mundo está caminhando a passos largos para o seu fim. O mundo está caminhando a passos largos para aquilo que realmente é a preparação do anticristo. E eu não sei de onde ele virá, não sei de onde ele vai aparecer, mas tudo está se mexendo de uma forma muito mais rápida do que a gente imagina, amados. Essa história do que está acontecendo no mundo, o Estado Islâmico, os muçulmanos, eles crescem absurdamente. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, a cada ano que passa, eu acho que vai ser muita pouca gente que verá o arrebatamento do Senhor, e muito menos pessoas depois que realmente vão passar pelo período da grande tribulação e que realmente vão estar firmes e não ter estas marcas que estão sendo ditas aqui. Quem tem conta aqui no Bradesco? Santander. Você já usa o dedinho? Você usa a mão? Você não usa ainda? Não, o dedinho não tem problema. Da mão você não aceitou? Mas o dedinho não tem problema. O implante já existe. A marca da besta já está rodando. Mais alguns anos você não vai ter mais a necessidade de ter cartão. Não vai. Você vai passar lá no mercado, vai pôr o seu braço lá, e vai estar todos os seus dados lá. E aí? As coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente imagina. O mundo está sendo preparado. E você? Está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? Um dos alertas aconteceu essa madrugada. Trump ganhou. Eu tenho plena convicção, que foi a mão de Deus permitindo para que as coisas pudessem serem novamente tocadas para os últimos, os remanescentes, realmente estarem preparados para a volta do Senhor. Porque, amados, os Estados Unidos da América foi a nação que muito tempo atrás mais enviou missionários para o mundo. Eles eram fervorosos no Espírito Santo. E hoje fecham 3 igrejas evangélicas por dia nos Estados Unidos. O liberalismo, interessante isso, vocês precisam ter essa cultura de ler um pouquinho mais sobre história. É algo fantástico, faz com que a gente seja uma pessoa próxima daquilo que a Bíblia nos diz. Essa história da liberdade, do liberalismo americano já está lá desde 1800. Esses pensadores americanos já discutiam sobre esse tipo de coisa, já falavam sobre isso, já diziam o seguinte: olha, isso está errado, isso não está certo. Eles já previam que os Estados Unidos iam passar por algo muito ruim.
E hoje, como é que nós estamos? Nós não estamos em algo muito ruim? É difícil você passear num parque hoje e não ver meninas de 12, 13 anos se beijando. Meninos. O homossexualismo já não é mais a mesma coisa, o lesbianismo já... E é uma coisa natural para nós, né? Não sei para você, mas já está uma coisa meio que natural. É uma coisa que já está comum. É uma coisa que já está por aí. Sem contar, amados, que eles estão tomando a posição de liderança em muitos lugares e querendo implantar, incutir todos os seus pensamentos na vida das pessoas, dizendo que isso é algo natural. Deus permite então que Trump ganhe, e ele vai falar coisas duras. Já está dizendo coisas duras. Ele vai brigar, vai apoiar Israel. E se ele realmente apoiar Israel, como ele está dizendo, vai começar a ter rumores de paz. Meu amado, nós precisamos estar preparados, porque o Senhor Jesus está nas portas, pronto para buscar a sua igreja. Sou eu e você. Se você não entender o que é isto, o que é a mão de Deus, porque quando eu falo isso, a mão de Deus, amados, é o simples fato de Deus retirar a sua mão e falar assim: chegou, vai lá. Porque nos Estados Unidos a votação é diferente daqui, né? É o colégio eleitoral que decide. Você vota para que aquele colégio eleitoral, que tem uma quantidade de pessoas, é que façam a votação. É interessante que a Clinton, ela vai ter mais voto do que o Trump. Vai ter mais voto popular. Acho que vai ser 60 milhões para ela e ele 59 milhões e 500 mil. Mas ele ganhou. E aí eu pergunto a você, será que você está pronto para a mão de Deus? Na hora que Ele chamar, você fala assim: vem, você pegar e ir. Eu quero ir. Quem quer ir? Isso aí. Então a gente precisa se arrepender. Porque Deus está mostrando todos os sinais. A Bíblia está se cumprindo. Se nós lermos o Apocalipse um pouquinho, vocês vão ficar espantados de tudo que está acontecendo na terra, e ela está se cumprindo. Tudo que Daniel falou está se cumprindo. E a gente está nesse meio. Qual o meio que nós precisamos viver? O meio da salvação. Volta para a sua casa, volta para o meio que você vive, e começa a pregar de Jesus e falar: olha, Jesus está perto. Jesus está perto. Jesus está perto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ser arrebatado. Eu quero. Eu não quero passar pela tribulação. Eu não quero passar por essa situação. Eu quero que a minha família, a minha igreja esteja preparada para ser salva, liberta, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Amém? Nessa noite, eu quis dar uma pequena explicação, nada tão complicado, para que você entenda que nós estamos vivendo os últimos dias. Pastor, são os últimos dias. São os últimos dias. Os últimos dias estão acontecendo agora. Nós estamos vivendo a história bíblica. Olha que coisa linda. Nós estamos vivendo aquilo que as profecias estão sendo ditas. Para encerrar, eu estava lendo um texto do pastor Edson Rebustini, da Igreja Bíblica da Paz, em que alguns bons anos atrás ele ouviu uma profecia. Ouviu-se uma profecia em que o Donald Trump ia ganhar a eleição para presidente. Ninguém acreditou. O pastor falou isso lá nos Estados Unidos. Ninguém acreditou. Todo mundo achou uma loucura, né? Esse cara aí.
E aí, mais interessante ainda é que o Simpson, em 2000, fez a mesma coisa. Um desenho do jeitinho que nós estamos vendo hoje. Do mesmo jeito. E às vezes a gente vai achar, não, isso é meio natural. Não, amados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho plena convicção que Deus está trabalhando firmemente para salvar a sua igreja. Eu quero ser essa igreja salva em nome de Jesus. Pai, nesta noite eu quero, antes de tudo, te agradecer, Senhor, porque ainda estamos aqui e podemos te adorar e podemos te louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Pai, tu sabes que estes dias são dias em que nós estamos sendo, Senhor, tocados pelo teu Santo Espírito de uma maneira poderosa e abençoadora. Também, Pai, estamos vendo novas coisas acontecerem, Senhor. Muitas delas nos deixam perplexos, mas nós sabemos que a tua palavra já disse isso há tantos anos atrás. E que as profecias, Senhor, as revelações estão acontecendo. E eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, prepara esta igreja, prepara este povo, prepara este homem, esta mulher, prepara estes jovens, ó Pai, para que eles possam estar realmente prontos ao chamado, ao som, Senhor, do Seu nome. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, derrama sobre esses que estão aqui a vontade de a cada dia, não somente, Pai, estar prontos a isso, mas a falar de Jesus, aqueles que necessitam, aqueles que precisam de salvação, que precisam de cura. Usa-nos como Teu instrumento e faça a diferença em nome de Jesus Cristo, para que possamos, Senhor, ser os Teus servos aqui na terra, como o Senhor quer.